Oi galera do Direito Civil, vamos começar mais uma aula dessa matéria maravilhosa. Antes da gente começar, eu vou fazer um pedido para vocês. Abre o Código Civil, fica bem mais fácil da gente entender e acompanhar a aula aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Silva e eu sou professora de Direito Civil aqui da Cultive. Ana Silva se sobe na Cultive, espero que você esteja acompanhando as aulas por aí. Hoje a gente vai falar sobre as causas suspensivas do casamento. Veja só. As causas suspensivas são hipóteses quando as pessoas não devem casar. O legislador olha para ele e fala, olha, eu se fosse você, não casava. Essas causas suspensivas, elas não acarretam em nenhum tipo de nulidade ao casamento. Mas, como o legislador alertou, olha, eu acho que vocês não devem casar, o Código Civil traz uma sanção a essas pessoas que, mesmo alertadas a não contrair o casamento, acabam por se casar. Essa sanção, ela está prevista no artigo 1641, inciso 1º do Código Civil, que fala que se essas pessoas que não deveriam se casar se casam, elas serão obrigadas a se casar no regime de separação total de bens. Sabe por quê que o Código Civil colocou isso? O objetivo do legislador foi proteger o patrimônio. Veja aqui que não há nulidade. Veja aqui que não é uma questão de incapacidade, mas sim uma questão de perigo ao patrimônio próprio ou do patrimônio alheio. Por causa dessa tentativa de proteção ao patrimônio tanto do cônjuge quanto do filho, por exemplo, é que o Código Civil instituiu esta sanção, dizendo que se você se casar, mesmo sabendo que tem um risco muito grande, você será obrigado a casar pelo regime de comunhão total de bens. Pelo regime de separação total de bens, volto. Pelo regime de separação total, para aqueles bens não se comunicarem. As hipóteses da suspensão, das causas suspensivas do casamento, estão previstas no artigo 1523. Esse artigo tem 4 incisos e é bem tranquilo. O que é interessante chamar a atenção para vocês aqui é que no caput do 1523, ele fala assim, não devem casar. As pessoas abaixo roladas, nessas situações, o legislador diz que é melhor vocês não casarem. Vamos fazer um paralelo com o artigo 1521, que no caput traz essas pessoas não podem casar. O artigo 1521 fala sobre os impedimentos do casamento. Nos impedimentos, a pessoa não pode casar. Essas pessoas não podem, porque o efeito desse casamento é a nulidade. Nem existe praticamente esse casamento, não tem eficácia nenhuma. Já por sua vez, as causas suspensivas do casamento, elas não têm essa questão de não poder, mas sim um não dever contrair o casamento quando você estiver perante uma das situações previstas no dos incisos do artigo 1523. Peguei 2 incisos para vocês dos quatro, porque eu acho que eles são bem marcantes. Olha só o que o inciso 1º fala, que não devem casar o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer o inventário dos bens do casal e houver a partilha entre os herdeiros. Aqui, o Código Civil, através do legislador, está tentando proteger o patrimônio dos herdeiros. Pensa comigo, você casou, o seu marido, no meu caso aqui, ele morreu. Vai ter toda uma questão de quem vai ficar com quem, que partilha que vai ser feita, arrolam-se todos os bens, tem que ter o inventário. Se nesse meio tempo, antes de terminar o inventário e a partilha, eu quiser me casar novamente, eu posso, mas sou obrigada a contrair o casamento pelo regime de separação total de bens. Para quê? Para aqueles bens que são de propriedade do antigo casamento, que foi de construção do antigo casamento, não se comunicar com esse novo casamento e acabar dando confusão. Então, para proteger o patrimônio do próprio cônjuge, mas também o patrimônio dos herdeiros, não existe a possibilidade de escolha do regime de casamento quando ainda não tiver finalizado totalmente o inventário e a partilha dos bens. O inciso 2º também é interessante. Ele fala aqui, a viúva ou a mulher cujo casamento se defez por ser nulo ou por anulabilidade até 10 meses depois do
até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal, também não deve se casar. Sabe por quê? Sabe por que os 10 meses? Porque a gestação tem um período de 9. De repente, ela engravidou desse primeiro casamento, nulo, anulável, ou também deve esperar os 10 meses para a gente saber quem é o pai, para não confundir, para a gente ter uma questão aqui de certeza na filiação. Quem que pode opor essas causas suspensivas do casamento, estão previstas lá no artigo 1524, são os parentes em linha reta, de um dos nubentes, seja consanguíneos ou afins. Os parentes mais próximos podem sim arguir qualquer tipo dessas causas suspensivas do casamento para a proteção do patrimônio do próprio cônjuge e também dos seus herdeiros. A partir disso, todas as regras previstas no 1533 e seguintes, que falam sobre a oposição do casamento, em relação a impedimento, também cabem nas causas suspensivas do casamento. Falando sobre o artigo 1533 e seguintes, falando um pouquinho sobre quais são os requisitos da celebração. Aqui, não vou ler todos os artigos com vocês, porque se torna extremamente chato e maçante, mas vamos fazer as fases. Quais são as fases necessárias? Começando pelo artigo 1536, quando tem o requerimento. Através do requerimento, os herdeiros têm que se habilitar. Essa habilitação nada mais é a possibilidade e a comprovação da identificação daquelas pessoas que vão casar. Você é mesmo quem diz ser? Essa é a questão. Questão também interessante, a segunda fase aqui da formalização do casamento, tem que haver publicidade. O artigo 1534, ele fala que o casamento tem que ser feito no cartório a portas abertas, mas se também for da vontade dos nubentes, o casamento pode ser celebrado em outro lugar que não na sede do próprio cartório. Por isso que existe a possibilidade hoje do casamento religioso ser celebrado juntamente com o casamento civil dentro da própria igreja. Tem que ter a presença dos nubentes e também de duas testemunhas. Tem que ser de espontânea vontade a presença dos nubentes, não podem estar casando lá de maneira forçada. Bonitinho que a gente falar aqui, muito amorosa a nossa aula de hoje, é a questão prevista no 1535, que fala pra gente sobre a fórmula sacramental. Essa fórmula sacramental é quando aquele que está celebrando o casamento civil fecha o casamento e ele é obrigado a dizer algumas palavras. Essas palavras estão previstas no 1535 e são as seguintes: de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Chove arroz, tudo certo. Essas palavras têm que ser ditas para sacramentar o casamento. Depois disso, tem que ter a lavratura no registro, no livro, né, de registro, com o casamento, afirmando que eles se casaram, testemunhas e assim por diante. Interessante que o artigo 1535, também que a gente estava falando há pouco, diz que os noivos, os nubentes, têm que estar presentes ou uma pessoa com procuração. Existe a possibilidade do casamento ser celebrado por procuração. As hipóteses, não é só porque eu não quis ir, porque daí não tem livre e espontânea vontade. As hipóteses que a lei permite que haja o casamento pela procuração, 1542, parágrafo 1º ao parágrafo 4º, quando realmente existir a impossibilidade da presença de um dos noivos. Existe não só essa forma de casamento prevista no 1533, mas também algumas outras formas. O primeiro que eu trago para vocês é o casamento não compativo. Ou esse tipo de casamento previsto no Código Civil, artigo 1540, diz que quando uma pessoa tiver em iminente risco e não tem condições de tempo de preparar toda a formalização do casamento, nessas etapas que a gente acabou de ver, 1533, 1534, 35 e assim por diante, pode sim ser feito um casamento meio às pressas. Tanto é verdade que pode até mesmo ser dispensado a autoridade competente para a celebração desse casamento.
Sabe quando a gente vê aqueles filmes tristes, que um casal jovem se apaixona e de repente lá no meio do filme pra frente um deles fica doente com uma doença terminal, acaba na cama do hospital e sabe-se que ele vai morrer, mas a vontade de ambos é que o casamento seja feito. Se essa pessoa não tiver tempo, está em iminente risco, pode sim ser feito esse casamento. A única questão é que, após a celebração do casamento, deve haver a habilitação, a primeira fase prevista no artigo 1533 do Código Civil, e também tem que ter a homologação judicial, para ver se todos os requisitos estão presentes, que não tem nenhuma causa suspensiva ou causa de impedimento para aquelas pessoas se casarem. Segunda forma de casamento diferente, que não seja pelo matrimônio, né, pelo casamento civil propriamente dito, casamento coletivo também é uma forma diferente, quando vários casais acabam por se reunir no mesmo local para conseguir contrair o tal do casamento. Bem bonitas as cerimônias de casamento coletivo, normalmente elas são bem utilizadas em lugares de população carente. Também existe a possibilidade de contrair o casamento perante a autoridade diplomática. Se tiver um brasileiro no estrangeiro, pode ser feito o casamento perante essa autoridade, perante a autoridade diplomática. Veja, vai depender requisitos, formalização de cada direito interno daquele país onde vai ocorrer a celebração do casamento. Então a gente não tem como colocar quais são os requisitos de cada país é que vai trazer pra gente o que é necessário para a formalização desse casamento. Por fim, vamos falar um pouquinho sobre a prova do casamento. Como que eu provo que eu sou casada? Normalmente a prova se dá pela certidão de casamento. Tranquilo. Mas, e se por algum motivo existe a impossibilidade de mostrar ou de ter em mãos essa certidão? O Código Civil traz pra gente, no 1545, a possibilidade da prova indireta. Essa prova indireta, ela tem alguns requisitos que têm que ser cumpridos pra gente poder comprovar o casamento sem que seja pela certidão. Vamos dar uma olhada nos requisitos que estão previstos lá no artigo 1545. O casamento de pessoas que, na posse de estado de casadas é quando todo mundo em volta pensa que eles são casados, andam juntos, moram juntos, têm afinidades, têm laços afetivos, a gente imagina que eles sejam casados. Não possam manifestar vontade ou tenham falecido. Não se pode contestar em prejuízo da prole comum, salvo mediante certidão do registro civil que prove que já era casada alguma delas quando contraiu o casamento impugnado. Eu não posso dizer que as pessoas não eram casadas, sendo que elas tinham essa posse de casamento, nessa posse de estado de casamento, quando vai afetar a prole, ou seja, os filhos vão ser afetados pela dissolução desse casamento. Eles não podem se manifestar por incapacidade ou também pelo falecimento de ambos os cônjuges. Para terminar a aula de hoje, bem tranquilo, artigo 1547. Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento, se os cônjuges, cujo casamento se pugna, viverem ou tiverem vivido na posse do estado de casados. Se era notório que eles eram casados e não se tem a prova através da certidão, a gente fala que a gente vai em dúbio pro casamento, ou seja, consideram-se que aquele casal eram sim casados, de fato, formalmente. Gente, estudem bastante, aproveitem as aulas e eu espero você aqui na próxima, na Cultive. Beijo!